De novo a paz, Senhor, irmãos. Vamos agora começar oficialmente o momento de louvor. Lembrando, compartilhe a live com seus familiares, com seus amigos. E nós continuaremos naquele mesmo esquema de uma live com o momento do louvor e outra com o pastor ministrando a palavra. Então, assim que esse momento acabar, continue na página para ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Então, louvemos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não tenho mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nem. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus,
nos teu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, irmãos? Então foram esses os louvores, que essas canções de fato possam ser verdade para o nosso coração, que de fato tenhamos Jesus em nosso coração e possamos ter a verdadeira paz e a verdadeira alegria que só Ele pode dar. Que nós possamos sempre saber quem Ele é, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a imagem do nosso Deus e que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do poder dEle e não há nada que não pertença ao nosso Senhor. Então tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus e está debaixo da vontade dEle. Amém? Então que nós possamos continuar dizendo que Ele é grande e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador. Então vamos fazer essa oração. E lembrando, assim que acabarmos a oração, o pastor Hélio vai estar abrindo a live dele para a ministração da palavra, tá bom? Então continue com a gente, continue compartilhando, chamando seus amigos e seus familiares, tá bom? Então vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por essa oportunidade de estarmos louvando a Ti, Senhor. Meu desejo, Pai, o que eu acredito é que o Senhor tenha recebido essa adoração com cada um dos membros que aqui estão, Senhor, louvando a Ti na sua casa, adorando o Teu nome, cantando, Pai, que a alegria está no coração somente daqueles que conhecem a Ti, Pai. E que isso possa nos motivar a buscar conhecer mais a Ti, para que a Tua alegria possa tomar cada vez mais conta do nosso coração, para que nós, Pai, conheçamos a paz que excede todo entendimento, que só pode vir através da apresentação, Senhor, de nossas súplicas, de nossas ações de graças, de nossas petições a Ti, Pai. Então que nós possamos aprender a apresentar o nosso coração diante de Ti, diante desse Deus Todo-Poderoso que entregou o Seu Filho, que também é Deus, que é a imagem do Deus invisível, que é o Senhor sobre toda a criação, porque esse é Jesus Cristo, é aquele que tem a supremacia de todas as coisas, é aquele por causa de quem, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sem Ele, Senhor, nada teria sido criado. Esse é o nosso Senhor que nós proclamamos, esse é Jesus, o Cristo, que veio à terra pela Tua vontade, porque o Senhor amou este mundo. Aquele que veio à terra se entregou, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje, Pai,
está à tua destra intercedendo por nós, até o dia que ele retornará para buscar a tua igreja imaculada e que finalmente, de fato, todas as coisas, o inimigo estará debaixo dos pés deles, mas a tua palavra já nos diz, Pai, que ele tem a supremacia de todas as coisas, que nós possamos acreditar nisso e viver isso e proclamar, Senhor, que Tu és grande, que Tu és digno do louvor, da adoração, que só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, Pai. Que essa seja a verdade para os nossos corações, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que nós nos firmemos cada vez mais em Ti, que nós tenhamos um fundamento forte na Tua palavra, que nós tenhamos a Ti, Senhor, como nosso alicerce, a Tua palavra como nosso fundamento, que ela seja nosso guia, que ela seja a nossa vida e que ela nos conduza, Pai, pelos Teus caminhos, pelo Teu caminho, que é Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho que nos conduz até a Ti, ó Pai. Que essas palavras sejam verdade para cada um, para mim primeiramente, Pai, para cada um daqueles que ouvem, e que nós possamos, Pai, neste momento agora seguir, aprender mais de Ti, aprender mais a Tua palavra, compreender a Tua vontade para as nossas vidas, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a trazer significado para a nossa vida, de fato tomar posse, Senhor, da palavra que for pregada, da palavra que for ministrada, da Tua palavra, Senhor, que é o caminho. Que nós possamos tê-la, Senhor, como um mandamento primeiro da nossa vida, como o guia para os nossos caminhos, Pai. Que nós possamos guardá-la em nosso coração, apesar do quão confrontadora ela for, Pai. Mas que nós possamos ter os nossos olhos abertos para enxergar os nossos erros, as nossas falhas e o que o Senhor quer que nós mudamos. Então, Pai, que através de tudo isso seja glorificado. Agora fiquem com a live do pastor e vamos todos juntos ouvir a palavra, tá bom? Amém? Fiquem com Deus. Paz do Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto, os irmãos vão entrando aí. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. O Novo Testamento tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo após o livro de João, é o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Anderson. A paz do Senhor, irmã Viviane. Glória a Deus. Vão compartilhando o link desse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura. Vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 5. Eu vou ler os versículos. Pedro, então, foi detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada da prisão. Repentinamente apareceu um anjo e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou Pedro e o acordou e disse: levante-se depressa. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as suas sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe mais o anjo: ponha a sua capa e siga-me. Amém? Eu gostaria que você fizesse comigo uma oração
E quando você fizer esta oração, interceda também para que o Espírito Santo possa impulsionar este vídeo, que o Espírito Santo possa levar essa ministração a muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra. Pai, nós oramos e te louvamos, meu Deus, por este privilégio. Sim, Deus, é um privilégio podemos estar falando e ouvindo a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra. Te louvamos por essa liberdade. Sim, temos plena liberdade de poder falar do Teu nome, de poder proclamar o Teu amor. Por isso te louvamos, meu Deus, e somos gratos a Ti. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir, vem visitar mentes e corações daqueles que irão ouvir esta mensagem, aqueles que já estão ao vivo assistindo e aqueles que irão ver posteriormente. Que esta palavra, Senhor, possa ser uma resposta, que esta palavra possa ser um alimento, que esta palavra possa ser uma direção. Deus Santo, Deus Poderoso, que nós possamos compreender pela direção do Teu Espírito o que precisamos fazer e como devemos nos posicionar para que o Senhor, meu Deus, venha agir em nosso favor. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor fique à vontade para usar, Senhor amado, a minha mente, o meu discernimento, o meu entendimento, a minha memória, o meu raciocínio. Tudo que há em mim, Senhor amado, toda a vontade que há em mim, toda a intenção que é minha e não sua, eu entrego a Ti agora para que tudo o que eu vier a falar seja dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. Eu sou Teu, a palavra é Tua, o povo que vai ouvir também é Teu. Então faça aquilo que Te apraz. Enquanto eu estiver ministrando, cura vidas no físico e no espiritual, cura a alma. Arranca, Senhor, cadeias que prendem o entendimento e não permite que pessoas possam avançar e prosseguir naquilo que o Senhor já projetou para a vida delas. Anula agora, Senhor, todo o intento do inimigo de frustrar, de impedir, Senhor, o avanço, o progresso e o sucesso, Senhor amado, dessa ministração, para que o Teu nome venha a ser glorificado. É isso que nós queremos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Os irmãos continuam entrando aí. A paz do Senhor, Guilherme. Glória a Deus. Irmã Adriele, irmã Carol, meu sogro, a paz do Senhor. Amém. A irmã Raquel, glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos fala do período do início, do começo da igreja. E quando Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado e deixou que os apóstolos tivessem a incumbência de transmitir tudo o que eles receberam do Senhor, e desta maneira eles pudessem instaurar e implantar a igreja que Cristo tinha projetado para que eles assim o fizessem. Desde sempre a igreja encontra dificuldades, desde sempre a igreja encontrou resistência, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de nenhuma placa, de nenhuma denominação. Eu estou falando da igreja que Cristo estabeleceu. Essa igreja não tinha nome. Era a igreja dos apóstolos que pregavam nada mais, nada menos que a palavra do Senhor. Esta igreja sempre, todas as eras, desde sempre, essa igreja encontrou dificuldades de avançar, encontrou resistência para avançar. E o início dela não foi diferente. A igreja já nasceu debaixo de perseguição. O Império Romano perseguia aqueles que se denominavam cristãos e que seguiam aquele homem que tinha morrido na cruz e que eles juravam que ele tinha ressuscitado e aparecido para eles, e por isso eles estavam ali proclamando e pregando esta palavra que dele eles tinham recebido. E tanto os judeus quanto o Império Romano não aceitavam, e começou uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, de maneira que mandaram a matar alguns, matando até Tiago, um dos apóstolos, e prenderam Tiago, irmão de João, e prenderam Pedro. E é o texto que nós acabamos de ler, o versículo 5 do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos,
o versículo 5 diz que então Pedro ficou detido na prisão. E a gente, ao olhar para essa verdade, para analisarmos este contexto da igreja, talvez alguns de nós venhamos até mesmo questionar por que Deus, sendo Ele tão grande, tão poderoso, permite tais situações, né? E por que tais coisas venham a acontecer no meio daqueles que buscam verdadeiramente a face do Senhor. Queridos, nós estamos ouvindo tantas coisas neste presente momento que estamos vivendo, estamos acompanhando tantos pronunciamentos, né? Pessoas dizendo que isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, esse vírus que está assolando a humanidade, é uma obra do inimigo. Outras pessoas estão dizendo que isso é uma guerra, uma guerra científica, onde estão tentando derrubar nações através deste vírus, derrubar a economia. Outros se manifestam dizendo que é a mão do próprio Deus. Primeiro, eu aprendi a não julgar, eu aprendi a não dar sentença em cima daquilo que eu não conheço. Então, enquanto Deus não me revelar, eu não dou uma sentença. Mas eu quero falar algumas coisas acerca disso. O momento que estamos vivendo não é agradável em muitas esferas. O momento que estamos vivendo não é favorável de diversas maneiras. No que se tange à espiritualidade, o que nós temos sentido, o que a igreja tem sofrido ou tem sentido de dificuldade com essa questão, é a ausência da nossa ida aos cultos, porque eles estão proibidos de terem reuniões com aglomeração de pessoas. Mas eu gostaria de deixar algumas considerações aqui. Primeiro, Deus ainda é soberano. Deus ainda está acima de tudo e também acima de todos. E nada que acontece, absolutamente nada que acontece, está fora do controle de Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa: dizer que todas as coisas acontecem debaixo do controle de Deus não é a mesma coisa que dizer que Deus faz com que todas as coisas aconteçam. Tem coisas que é Deus que faz acontecer, tem coisas que Ele permite acontecer, e há uma diferença aí. Todas as coisas que acontecem na Terra, são três as fontes que podem originar esses acontecimentos. Então, uma é a natural, consequência, colheita daquilo que o próprio homem plantou. Então, muitas coisas, muitos males que nós vivemos hoje é colheita daquilo que a própria humanidade fez. A má qualidade do ar, a má qualidade das águas, a má qualidade dos alimentos é consequência do que nós fizemos com o planeta. Hoje nós colhemos o que os nossos ancestrais fizeram e ainda fazemos, né, com uma irresponsabilidade com os recursos naturais. Então, algumas coisas, alguns males que nós vivenciamos são consequências, e aí esses males vêm de ordem natural. A segunda fonte é espiritual, e no âmbito espiritual tem dois lados. No âmbito espiritual, uma coisa pode vir do lado da parte de Deus, mandada por Deus, e outra coisa pode vir da parte do inimigo, orquestrada por ele, projetada pelo inimigo. Então, o que nós precisamos entender é que tudo o que acontece na Terra, ou foi Deus que mandou, ou foi Ele que permitiu. Primeiro, porque Deus está no controle de tudo. E ainda que seja consequência das nossas ações, Deus tem poder para barrar e impedir. E ainda que seja a atuação do inimigo, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então eu me nego a crer que o inimigo esteja por trás da projeção desse vírus. Mas eu creio que ele está tentando se aproveitar dos males que esse vírus tem causado no nosso meio. Mas nós temos um Deus que ainda é soberano. Então creia, querido, que tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na tua vida até aqui,
Se você parar para lembrar da tua história, você vai ver que coisas aconteceram em momentos que você não esperava. Mas quando passou, você entendeu porque aquelas coisas vieram a acontecer. Então fique tranquilo, porque todas as coisas têm um propósito segundo a vontade de Deus. E se Deus permitiu, Deus sabe muito bem o que está fazendo. Fique tranquilo, porque Deus, na hora certa, vai te dar o esclarecimento e nós vamos compreender aquilo que Deus quer das nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender. Todos os momentos que nós passamos, nós só vamos superar, nós só vamos passar de fase, nós só vamos ultrapassar este momento e chegar para o próximo momento, se nós entendermos o presente momento, o que ele requer de nós. E nós precisamos entender isso. Neste momento que a igreja está passando por este momento, não só a igreja, mas todo mundo, não só o Brasil, todo mundo está passando por um momento tão difícil. Nós que somos servos do Senhor, sabendo que tudo o que acontece está debaixo do controle de Deus. E se Ele decidir fazer parar amanhã, Ele tem poder para isso. Então, se Ele não fez isso até aqui, por que Ele tem permitido? Nós, como igreja, precisamos buscar essa compreensão nele, para que nós possamos, como filhos de Deus, manifestar-se na terra, para que Deus venha agir conforme a sua legítima vontade. Algumas coisas são vontade permissiva de Deus. Eu não posso afirmar que tudo que acontece é vontade de Deus. Aconteceu porque foi vontade de Deus. Nem tudo é vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. E nós sabemos que existem muitas vidas que morrem sem conhecer ao Senhor. Então essa pessoa que morreu sem conhecer ao Senhor, não. Com certeza não era a vontade de Deus, porque a Bíblia está afirmando que a vontade de Deus é que todos o conhecessem. Mas é vontade permissiva de Deus. O que é vontade permissiva de Deus? Deus permite que nós tomemos as nossas decisões, as nossas escolhas e sigamos os nossos caminhos, e aí as consequências virão. Isso é uma permissão de Deus, segundo a nossa escolha, as nossas decisões. Então algumas coisas são vontades permissivas de Deus, e certamente o que está acontecendo no mundo é uma vontade no mínimo permissiva de Deus, mas para que nós conheçamos e nos projetemos dentro da vontade perfeita e agradável de Deus, nós precisamos buscar entender o porquê Deus tem permitido essas coisas acontecer. E eu li esse texto, o texto que fala da prisão de Pedro. Se nós reconhecemos essas verdades que eu acabei de dizer aqui, verdades que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas, e qualquer coisa que Ele quiser mudar, qualquer coisa que Ele quiser fazer acontecer, Ele tem poder para fazer isso, nós precisamos entender que dentro das coisas que o Senhor permite acontecer dentro da nossa vida, tem coisas que Ele quer movimentar em nós. Às vezes as coisas vêm de fora para dentro, para Deus trabalhar exatamente dentro de nós. Então, queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo uma coisa. Era o início da igreja. A igreja estava começando. E o inimigo se levanta. O inimigo da igreja, Roma, se levanta. Os judeus que não criam que Jesus era o Messias se levantam contra a igreja e começam uma grande perseguição. E vão matando, matam Tiago, matam alguns irmãos, prendem a Pedro. Pedro está na prisão. Agora eu pergunto para você, qual era a dificuldade de Deus tirar Pedro? Aquele a quem Jesus tinha dado a chave. Aquele a quem Jesus tinha dito, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Aquele a quem Jesus tinha determinado, estabelecido, instituído como pastor da igreja. Qual era a dificuldade daquele que disse para o mar, mar, para, aquieta. Daquele que mandou com que o mar vermelho se abrisse, tirar Pedro da prisão? Nenhuma. Mas Pedro está na prisão e Deus não entra. E Deus não tira Pedro da prisão. A igreja com certeza entrou em situação de angústia. A igreja com certeza entrou em situação de tristeza ao ver o seu líder, o seu pastor preso. Mas escute uma coisa. Nos momentos em que nós não sabemos o porquê as coisas estão acontecendo, no momento em que nós perdemos até mesmo o entendimento, até mesmo o discernimento espiritual, tem uma arma que a gente sempre vai ter, que é a oração.
E a igreja primitiva, o texto que nós lemos no versículo 5 ainda diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, ou por ele a Deus. A igreja se voltou para a oração. Uma das coisas que Deus sempre quis é que nós permanecêssemos em oração. A história do povo de Deus, desde a sua formação até hoje, nós sempre vemos quando o povo vai se afastando do relacionamento com Deus, Deus permitindo que coisas ruins acontecessem, para que o povo acordasse, para que o povo despertasse e voltasse a ter um relacionamento genuíno, verdadeiro com o seu Deus. E aqui eu quero te dizer que a primeira coisa que Deus é que a Deus, querido, que a gente tem acompanhado uma coisa nas redes sociais, e eu tenho visto a mobilização das igrejas no que se tange à oração. Pastores se unindo, igreja em oração. Eu vejo os irmãos da nossa igreja, no nosso grupo, onde os irmãos estão postando lá toda hora, quem está na sua escala de oração: estou entrando em oração, estou entrando em oração. Irmãos que estão falando para mim: pastor, eu não estou orando só no meu horário, eu oro em outros horários. Então, esse despertamento é algo que tem agradado a Deus. É algo que Deus requer da sua igreja. Eu já vinha há alguns anos com uma angústia no meu coração. Já vinha há alguns anos com uma oração repetitiva a Deus, dizendo: Senhor, o que está acontecendo com a sua igreja? Que o povo perdeu o interesse em orar, perdeu o prazer em orar. Então, queridos, talvez Deus está permitindo tudo isso para nos trazer de novo aos seus pés, para nos trazer para tudo dele. Porque tem algumas coisas que Deus quer fazer neste tempo. É no tempo da dificuldade que o Senhor encontra uma oportunidade para nos treinar, para nos moldar e para nos dirigir segundo a sua vontade. Quando eu olho para o texto, eu percebo que o problema de Deus não está na prisão. Amém? Nós sabemos que a dificuldade de Deus não é a prisão. O que atrapalha Deus não é o cárcere. Não são os 4 grupos de 4 soldados que estavam ali prendendo aquele homem, vigiando aquele homem. Não são também os 2 soldados que estavam dentro da cela, um do lado esquerdo e um do lado direito, prendendo si mesmo e o braço de Pedro. Esses não eram os problemas de Deus. Deus não tinha como dificuldade. Deus não tinha isso como barreira para livrar o seu pastor, o seu servo, o pastor da sua igreja daquela prisão. Mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que depois que a igreja ora, depois que a igreja insiste, que a igreja se intensifica na oração, Deus envia um anjo até a prisão. Deus poderia fazer como fez Filipe. A igreja está orando, então eu vou fazer Pedro sair de lá e aparecer aqui, aonde vocês estão orando. Filipe foi achado em Azoto. Deus o trasladou, Deus o transpassou, Deus o teleportou de um lado para o outro. Podia ter feito isso com Pedro, mas não, Deus envia um anjo lá onde Pedro está. E quando eu vejo como Pedro está, a Bíblia diz que Pedro estava... 5 coisas o anjo precisa fazer com Pedro. Só depois dessas 5 coisas é que o anjo vai tirar Pedro da prisão. Eu venho aqui como voz profética para dizer através desta palavra que Deus tem coisas a tratar conosco, com a sua igreja e com o povo brasileiro e com o povo do mundo. E Deus requer, especialmente de nós, que nós atentemos para as coisas. Eu venho nesta palavra dizer que Deus requer algumas coisas e só depois que nós nos posicionarmos nessas coisas é que Deus vai nos tirar dessa situação. Primeiro, quando eu olho para o texto, no versículo de número 7, o anjo chega, o anjo aparece, e Pedro está dormindo. Queridos, a situação pode ser qualquer uma, mas o que nos rodeia pode ser qualquer tipo de situação. Não interessa o que vem contra nós. O que interessa para Deus é como nós nos posicionamos dentro das situações. Porque Deus quer saber de nós qual é o nosso posicionamento.
e Pedro estava dormindo. O anjo manda que ele acorde. Primeiro acorda Pedro, manda que ele se levante, depois manda que ele se vista, manda que ele calce sandálias e depois que ele coloque a capa. 5 coisas que o anjo precisa fazer para depois tirar do pisão. 5 posições que Pedro precisa tomar para depois ser livre do cativeiro, para depois ser livre daquela prisão. E eu quero pregar essas 5 coisas que nós precisamos ter para que Deus venha nos tirar dessa situação. Talvez, ou talvez não, com certeza, Deus tem nos permitido passar por essa situação para que nós nos despertemos. E essa é a primeira coisa que o anjo faz. Porque Pedro não, e Deus tinha dificuldade alguma de tirá-lo de lá. Mas Pedro está dormindo. Queridos, não importa a situação que nós passemos, nós não podemos dormir, nós não podemos entrar em situação de descaso ou sono. Existem 3 tipos de sono na Bíblia, os principais 3 tipos de sono na Bíblia. Primeiro, o sono da desobediência, é o sono de Jonas. Jonas foi mandado por Deus para ir para uma cidade, pregar o evangelho, pregar a palavra, pregar o arrependimento. Jonas, ao saber que aquele povo era um povo mau, Jonas tem medo e ele desce para o cais, entra num barco para ir para outra cidade. Jonas desobedece e ele entra no barco, desce para o porão e dorme no porão do barco. Este é o sono da desobediência. Quantas pessoas estão no meio desta situação, dormindo o sono da desobediência. Nessa presente geração, quantas pessoas estão dormindo, estão caminhando no sentido do Senhor, não agiu para caminhar. E o Senhor quer que nós despertemos e voltemos para o lugar certo. Jonas precisou passar por uma situação horrível para despertar e se lembrar: ó Deus, misericórdia de mim. E aí Deus fez com que o grande peixe engolisse Jonas quando ele foi lançado no mar, e o grande peixe vomitou ele. Ainda dá tempo de despertar do sono da desobediência e tornar para a vontade do Senhor. O segundo sono que eu vejo na Bíblia, vejo a palavra do Senhor, é o sono da imprudência. Sansão, ele tinha uma incumbência, ele era nazireu de Deus, e ele não podia de maneira nenhuma cortar o seu cabelo, ele não podia de maneira nenhuma ficar morto, ele não podia de maneira nenhuma beber vinho. E ele vai, e nós conhecemos a história, ele se relaciona com uma mulher do povo de Israel. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos começar de novo aqui, porque caiu a internet. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos começar de novo aqui, porque a internet caiu. Alguns irmãos estavam dizendo que estava ruim, a minha também. Nessa chuva ela fica um pouco ruim. Mas nós já estamos entrando de novo. Mande o link aí para os irmãos, nós vamos dar sequência. Se não ficar muito bom, a gente grava e envia um link para os irmãos. Mas vamos tentar mais uma vez. Já estamos entrando. Amém? Vamos tentar mais uma vez dar continuidade aqui. Pega o link aí que foi mandado no grupo, já está no grupo o link. Passe para os irmãos aí, para a gente dar continuidade. Amém?
Amém? Vamos só aguardar mais um ou 2 minutos para que os irmãos que perderam a conexão possam estar voltando. Amém? Para a gente dar sequência na mensagem que nós estávamos ministrando. Vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos. Por conta da chuva, a gente tem alguma dificuldade. Alguns irmãos têm, nós também tivemos aqui uma certa dificuldade. Então vá mandando o link aí para os irmãos, para a gente poder dar sequência na mensagem, na ministração. Amém? Nós estávamos falando do texto da prisão de Pedro, aonde Pedro foi encarcerado e o propósito era matá-lo na Páscoa. O propósito de Herodes era matar Pedro na Páscoa. E nós falávamos que Deus não tem dificuldade alguma, não teria dificuldade alguma de libertar seu servo daquela prisão. E o que nos chama a atenção no texto é que Deus envia o anjo. E as características que são relatadas no texto, da posição, da condição de Pedro, é que nós íamos começar a falar de 5 coisas, 5 atitudes que nós precisamos tomar para que o Senhor venha agir conforme a sua vontade. Pedro estava preso, mas o texto deixa claro que Pedro, além de preso, ele estava dormindo deitado, despido, seminu, descalço e sem a sua capa. Então 5 coisas o anjo faz, pede de Pedro, requer de Pedro para que depois ele saia daquela situação. E esta é a palavra que eu quero continuar ministrando aqui. 5 posições que o Senhor tem requerido de nós para que nós venhamos a sair dessa situação, para que a gente venha superar essa situação. E a primeira coisa que o anjo faz quando chega na prisão onde Pedro está, o anjo tinha poder para chegar, tocar em Pedro e fazer Pedro sumir daquela prisão e aparecer lá na casa de Maria, onde os irmãos estavam orando por ele. Mas não é isso que o anjo faz. O que o anjo faz é tocar em Pedro e o despertar. E eu falava que tem pelo menos 3 tipos de sono na Bíblia. 3 tipos de sono. O primeiro sono é o sono da desobediência. Jonas, ele recebeu do Senhor uma ordenança para ir para uma cidade, a cidade de Nínive, e lá pregar o arrependimento, para que aquela cidade não viesse a ser destruída. Mas Jonas não queria ir. Ele entra no navio, entra no barco, para ir para outra cidade, a cidade de Jope, a cidade de Tarsis. Deus manda uma tempestade no meio da travessia, no meio da viagem de Jonas. E Jonas precisa passar por uma situação para entender que não vale a pena dormir o sono da desobediência. Ele desce para o porão do navio e dorme, enquanto todos estão desesperados em cima do navio. Enquanto todos estão jogando os seus bens no mar para aliviar o peso do navio, Jonas está dormindo em desobediência. E eu vim aqui nesta noite para declarar, querido, Deus tem requerido que pessoas venham acordar deste sono, o sono da desobediência. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem uma chamada. Tem pessoas me ouvindo que estão afastadas da presença do Senhor e você sabe que Deus tem uma promessa, que Deus tem um chamado. Tem pessoas que vão assistir ou já estão assistindo esse vídeo, mas por algum motivo se afastaram da presença do Senhor e você sabe que Deus tem algo específico para fazer através da sua vida. Tem pessoas que não se afastaram, ainda estão frequentando a igreja, mas não estão fazendo aquilo que Deus
o chamou, a chamou para fazer. E Deus está te chamando para despertar, para acordar deste sono da desobediência. Ainda dá tempo, porque se você se arrepender, Deus te dá uma chance, como deu para Jonas. Jonas se arrepende no ventre do grande peixe. Ele ora a Deus e Deus dá uma segunda chance para que ele venha fazer a vontade de Deus. A esperança para a árvore, ainda que cortada, ao cheiro das águas, brotará renovos. Deus ainda tem uma nova chance para você. Você que sabe que está andando segundo a sua vontade e não segundo a vontade do Senhor, Deus ainda tem uma nova chance para você tornar a fazer a vontade do Senhor, para você andar segundo aquilo que o Senhor te chamou para você andar. O segundo sono que a Bíblia nos mostra é o sono da imprudência. Sansão, um nazireu de Deus, um homem que nasceu debaixo de uma promessa, que ele seria o libertador da sua nação. Sansão, ele vai fazer coisas que não são coisas que o seu pai, a sua mãe, a sua religião, a sua crença o estimulava a fazer. Ele vai fazer coisas contrárias aos seus ensinamentos paternos, aos seus ensinamentos maternos. Ele vai contrariar aquilo que ele deveria seguir, segundo a sua fé e segundo os seus ensinamentos. Sansão vai ser imprudente ao se relacionar com uma mulher de outra terra, coisa que na lei dos judeus era proibido. Sansão vai ser imprudente ao tocar no leão morto, coisa que o nazireu não podia fazer. Mas a pior das imprudências de Sansão foi deitar no colo de Dalila e revelar o segredo dele para com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O que o inimigo quer é que você seja tão imprudente com o seu relacionamento com Deus, ao ponto de você abrir mão do segredo, do secreto que você tem com Deus. Quando somos tão imprudentes ao ponto de dormir no colo do inimigo, revelando o nosso segredo, o que nós temos de secreto com Deus, o que nós temos de particular com Deus, nós corremos um sério risco de acordar com os olhos furados, acordar cegos. Mas Deus está te chamando para um despertamento. Deus está te chamando para você voltar para o secreto, para você voltar para o segredo com Ele. Deus está te chamando para você despertar desta imprudência, despertar deste distanciamento, despertar dessa frieza que você tem se enclausurado. Deus está te chamando para acordar deste sono da imprudência. E o terceiro e último sono que a Bíblia nos mostra é o sono do desânimo, ou o sono da distração. Eram 10 virgens que estavam caminhando em direção ao noivo, de encontro ao noivo. Essas 10 virgens tinham chamada, essas 10 virgens tinham propósito, essas 10 virgens tinham fé, essas 10 virgens tinham busca, e elas estavam caminhando em direção ao encontro do noivo. Mas o texto diz que tardando o esposo. Isso tem a denotação que elas se cansaram, que elas se desanimaram ou se distraíram da missão. Elas se dispersaram do seu propósito e dormiram todas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer despertar a sua igreja para a sua missão. A igreja tem uma missão, que é se encontrar com o seu noivo e levar pessoas para se encontrar com o Senhor Jesus. E a igreja precisa acordar deste sono do desânimo, desse sono da distração, que tem nos tirado do foco, que tem nos tirado do caminho. Mas eu profetizo que esta igreja está despertando. Deus está tirando pessoas do sono da desobediência. Deus está tirando pessoas do sono da imprudência. E Deus está tirando pessoas do sono da distração. A segunda coisa que o anjo faz, depois de acordar Pedro, ele diz para Pedro: depressa, levanta-te. O que nós precisamos entender é que Deus não vai realizar nada se não estivermos na posição. Tudo que Deus faz, antes dele fazer, ele requer algo de nós. E a primeira coisa que Deus requer de nós é que nós estejamos na posição. Quando Deus vai falar com Ezequiel no capítulo 2, no versículo 1, ele fala: eu vou falar contigo, filho do homem, mas primeiro põe-te pé. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, põe-te pé e falarei contigo. Isaías 60, versículo 1, diz: está vindo a sua luz, você vai resplandecer, mas primeiro põe-te de pé, levanta-te, resplandece,
porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre mim. A primeira coisa que nós precisamos fazer é despertar. E a segunda coisa é levantar. Por isso que Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem está dormindo não pode levantar. Por isso vocês precisam despertar. Eu preciso despertar de qualquer sono que tenha nos pego. E depois de despertados, precisamos nos colocar na posição. Precisamos ter uma postura que agrade ao Senhor. A igreja do Senhor precisa ter uma postura espiritual diante do mundo. O mundo precisa enxergar para nós e ver essa postura. Num momento como esse, o mundo deveria estar batendo na nossa porta e clamando por oração, ligando no nosso telefone e clamando por oração, mandando mensagem no WhatsApp e pedindo por oração, por reconhecer a nossa postura diante de Deus. Deus está requerendo que nós venhamos ter postura, estar de pé diante da sua presença. Essa é a segunda coisa que o anjo disse para Pedro, requereu de Pedro para só depois tirá-lo da prisão. Nós queremos que Deus haja, nós queremos que Deus entre com providência, mas primeiro Deus está dizendo, desperta. Primeiro Deus está dizendo, levanta-te. Depois que Pedro se levanta, que as algemas das suas mãos caem, talvez o Pedro já queria sair correndo da prisão. Talvez Pedro, ao perceber o anjo e ver que agora estava de pé e que não tinha mais algemas nas suas mãos, ele queria sair correndo, mas o anjo segura ele pelo braço e diz, cinge-te, ou em outra versão, vista-se. Isso implica que ou ele estava seminu, ou ele estava com a sua veste da parte de baixo aberta. Os judeus usavam duas vestes, um vestido por baixo e uma capa por cima. Talvez os seus vestidos, que eram presos com a cinta, estavam abertos. Talvez ele estava sem o vestido, mas o fato é que ele não estava vestido, não estava preparado. O que o anjo estava dizendo para Pedro, não dá para você sair, não dá para me tirar daqui se você não se preparar. Eu venho declarar que Deus está preparando pessoas nesse tempo. Deus está capacitando pessoas nesse tempo para uma grande obra. Deus vai nos tirar dessa situação. E pessoas que entraram nessa situação despreparada sairão delas preparadas. O inimigo pode estar se aproveitando da situação, porque eu volto a repetir, eu não acredito que seja uma obra dele, mas ele é oportunista e ele se aproveita de todas as situações para tentar barrar a obra de Deus, para tentar impedir o povo de Deus de se achegar ao seu Deus, mas ele vai se frustrar, porque pessoas que entraram nessa situação despreparadas, eu profetizo que Deus está preparando essas pessoas, Deus está transformando essas pessoas, Deus está moldando essas pessoas, Deus está revestindo essas pessoas, Deus está forjando essas pessoas para tirar dessa situação pessoas preparadas, uma igreja capacitada, uma igreja motivada, em nome de Jesus. A quarta coisa que o anjo fala para Pedro, Pedro agora já acordou, Pedro agora já está de pé, Pedro agora já vestiu a sua roupa, talvez ele está dizendo, ponto, as algemas não me prendem, os guardas estão dormindo, eu já estou vestido, eu posso sair daqui. O anjo diz, ainda não, olha para os seus pés, calça suas sandálias. Queridos, sandália fala de separação. Quando Moisés está no monte Horebe, e ele vê uma sarça queimando e não se consumindo, e ele vê de relance, e ele pensa no seu coração, vou virar para lá o que está acontecendo, porque a sarça não se consome. E quando ele vai virar, o Senhor diz, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Quando entramos no lugar santo, nós precisamos tirar a sandália dos pés. Mas quando entramos no mundo, quando estamos fazendo a obra, nós precisamos calçar as sandálias. Por quê? Porque diante de Deus, a sandália é o que faz separação do pé com a terra, do pé com o mundo. Lembra-se de quando Jesus está à beira da sua morte, ele reúne os seus discípulos, manda que eles se assentem, pega uma bacia com água, ele coloca uma toalha sobre o seu corpo e ele se ajoelha, se agacha na frente dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés, lavar os pés de um a um. Quando ele chega em Pedro, Pedro recolhe os pés e diz, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Então Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés,
você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, tá bom, Senhor, então lava os meus pés, se é assim, lava a minha cabeça, lava o meu corpo todo. Aí Jesus diz algo interessante para ele, diz, Pedro, só é necessário lavar os vossos pés, porque vocês já estão limpos pela palavra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que quando recebemos a palavra nós somos limpos, mas nós ainda temos contato com o pecado, nós ainda temos contato com o mundo. E o que simboliza esse contato com a terra, com o mundo, é as sandálias. Por isso Jesus está dizendo, ainda é necessário lavar os pés. Por isso que o anjo está dizendo, calça as suas sandálias. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que Deus está fazendo neste tempo? É colocando separação. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus chamou o povo de Israel, quando Deus chamou os filhos de Israel, e através de Moisés ele deu as diretrizes de como o povo deveria se comportar diante das outras nações, a ordenança de Deus era, não vos mistureis. Mas o não vos mistureis não é de não ter relacionamento, é de não imitá-los. Nós podemos e devemos andar com as pessoas do mundo. Nós não podemos e nem devemos imitar os seus comportamentos. A sandália é o que nos faz andar no meio deles, mas não nos contaminar. Deus está colocando sandália em pés neste tempo. Pessoas vão entender que precisam ter separação, precisa ter diferenciação. Tudo é possível, tudo é válido, tudo é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm, nem todas as coisas nos são próprias, não são permissivas, nem todas as coisas não são lícitas. Aquilo que nós podemos dominar é lícito, mas aquilo que nos domina não é lícito. Então, nós podemos andar no mundo, mas precisamos calçar as sandálias nos pés, entender que tem coisas que nós não podemos fazer, coisas que nós não podemos imitar no mundo. E por último, depois que Pedro já de pé, acordado, com a sua vestimenta e agora calçado, eu imagino Pedro já correndo e o anjo dizendo, Pedro, você esqueceu uma coisa. E o anjo segurando nas suas mãos uma capa e dizendo, vista a sua capa e depois me siga. Deixa eu te dizer uma coisa. A capa na Bíblia fala, entre outras coisas, de autoridade, de permissividade, de permissão ou autoridade para fazer alguma coisa. Quando o profeta Elias recebe de Deus a informação que ele vai ser arrebatado, que ele vai ser tomado da terra, o profeta Eliseu, que era o seu ajudante, que até então não era profeta, mas era aprendiz, ele cola em Elias. E Elias diz para ele, o que você quer que eu te faça? Ele diz, eu quero ter uma porção dobrada do Espírito de Deus que está na tua vida. Então, Elias diz, se você me ver quando eu for tomado aos céus, isso se fará na sua vida. Então, Eliseu não desgruda mais de Elias. Quando Elias é tomado aos céus, quando Deus o arrebata, ele fica olhando para o alto, e a capa de Elias cai. Ele toma a capa de Elias, dobra ela, olha para o Jordão que ele precisava atravessar e diz, onde está o Deus de Elias? E bate com a capa na água, e as águas do Jordão param de correr para ele poder atravessar. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja do Senhor é a maior autoridade da terra. E nós precisamos recuperar a nossa capa. O mundo tem os seus governos. O mundo tem as suas ordens hierárquicas de poder. Mas quem manda é quem tem autoridade espiritual. A igreja precisa retomar a sua capa. Aonde a igreja chegar, precisa haver diferença. Precisa haver mudança. Para que o mundo saiba que a autoridade de Deus está nas nossas mãos. Deus quer devolver a capa para a igreja. Mas é necessário que nós voltemos a buscar esta capa de autoridade. Para quando nós falarmos, a nossa palavra não cair por terra.
para quando nós pregarmos, a nossa pregação ter efeito, para quando entrarmos no lar de alguém e orarmos por alguém, esse alguém sentir que Deus verdadeiramente é na nossa vida. Quando nós orarmos por um enfermo, esse enfermo ser curado. Quando nós orarmos por alguém possuído ou aprisionado por alguma potestade ou principado, essa pessoa ser liberta. A autoridade espiritual, o Senhor quer devolver a capa para a igreja. Talvez Deus está nos permitindo passar por este momento, porque Ele está dizendo essas mesmas coisas que o anjo disse para Pedro. Acorda, levanta-te, vista-se, coloque as suas sandálias e tome a sua capa, para depois voltar a me seguir. O que tinha sido interrompido na vida de Pedro ia voltar a ser efetivo e muito mais poderoso do que antes. E eu profetizo que o que já foi efetivo na vida da igreja, que os nossos pais na fé, os que os apóstolos, o que os os reformadores já fizeram, o que os grandes avivamentos já fizeram por este mundo, nós vamos voltar a fazer, através dessa autoridade vinda da parte do Senhor Jesus, vinda da parte de Deus. Mas é necessário que a igreja desperte, é necessário que a igreja se coloque em posição, é necessário que a igreja esteja preparada, é necessário que a igreja esteja calçada, separada das coisas deste mundo, e é necessário que a igreja reivindique aquilo que o Senhor Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal vos tocará. Amém? Queridos, eu quero declarar que nós seremos esta igreja, que nós faremos parte desta igreja, que vai estar de pé, que vai despertar, que vai se vestir, estar pronto, que vai estar separado, que vai estar calçado os seus pés na preparação do Evangelho, e que vai estar vestido com a capa da autoridade, para que quando tudo isso passar, nós possamos voltar a marchar e mostrar para este mundo o Jesus que nós conhecemos, o Deus que nós conhecemos. Amém? Que Deus possa continuar falando ao seu coração, que essa mensagem possa trazer transformação de vidas, a começar da minha, a todos aqueles que ouviram e ouvirão essa mensagem, em nome de Jesus. Compartilhe o link, divulgue esta palavra, não só essa, mas todas as que você ouvir, não só da nossa igreja, mas que falar com você, compartilhe. É um momento de nós compartilharmos e de darmos alcance à palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram dessa live, cada um dos irmãos que estiveram aqui até agora. Tivemos algumas dificuldades por conta do tempo, do mau tempo, a internet oscilou bastante. Depois nós vamos dar uma editada e montar um vídeo na íntegra, os irmãos que entraram depois, os irmãos que não conseguiram pegar essa segunda parte, os irmãos desconectaram e não conseguiram voltar. Nós vamos editar o vídeo e postar no YouTube. Aí você entra lá no nosso canal, no YouTube, curte lá a página, segue o nosso canal, tá bom? E dá um joinha lá para que você possa receber as notificações acerca dos vídeos que estarão sendo postados. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí. Pai, nós oramos, gratos por esta palavra. Entendemos, Senhor, que o Senhor não tem dificuldade alguma para soprar um vento sobre o nosso país, para soprar um vento sobre o mundo e fazer bater em retirada, Senhor, este mal, esta praga que tem nos assolado. Entendemos que o Senhor é poderoso para dar sabedoria aos homens, para criar uma vacina, uma cura instantânea. Entendemos que não há dificuldade alguma em Ti para nos tirar dessa situação. Mas também entendemos que se o Senhor não faz isso, é porque algumas coisas nós precisamos aprender no meio dessa circunstância. Não há prazer em Ti, em ver o sofrimento daqueles por quem o Senhor enviou seu Filho para morrer, daqueles que o Senhor amou ao ponto de dar o seu próprio Filho. Nós entendemos que não há prazer em Ti em ver o nosso sofrimento, mas o Senhor está requerendo alguma posição de nós. Entendemos por esta palavra
que nós precisamos despertar. Entendemos por esta palavra que precisamos estar na posição que o Senhor requer de nós. Entendemos por esta palavra que precisamos estar vestidos, ou seja, preparados. Entendemos por esta palavra que nós precisamos estar calçados, ou seja, separados de tudo aquilo que não é aprazível, que não concorda com a tua palavra. E entendemos também que precisamos